Capítulo 53. Os filhos de Jacó tomaram Benjamim e todos os presentes. Foram para o Egito e se apresentaram diante de José. José observou seu irmão Benjamim entre seus irmãos e o cumprimentou, e foram todos à casa de José. José ordenou ao encarregado de sua casa que desse comida a seus irmãos, e ele assim o fez. Ao meio-dia, José ordenou que seus homens se apresentassem diante dele com Benjamim, e os homens contaram ao encarregado da casa de José sobre a prata que estava nos sacos. O encarregado lhes respondeu: Está tudo bem convosco, não temais. E ele trouxe seu irmão Simeão para eles. Simeão disse a seus irmãos: O senhor dos egípcios foi muito bondoso comigo, não me manteve preso, como podeis ver. Pois quando saístes da cidade, ele me deixou livre e me tratou com bondade em sua casa. Judá pegou Benjamim pelas mãos e eles foram até José. E então se curvaram diante dele. Então deram o presente a José e se sentaram diante dele. E José disse: Está tudo bem convosco, com vossos filhos e com vosso pai idoso? E eles disseram: Sim, está tudo bem. Então Judá pegou o bilhete que Jacó enviara e entregou-o nas mãos de José. José leu a carta e reconheceu a escrita de seu pai. Sentiu vontade de chorar e foi para um cômodo dentro de casa e chorou muito, mas depois saiu de lá. Ele ergueu os olhos, viu seu irmão Benjamim e disse: Esse é vosso irmão sobre quem me falastes? Benjamim se aproximou de José, e José colocou sua mão sobre a cabeça de Benjamim e lhe disse: Que Elohim seja generoso contigo, meu filho. E quando José viu seu irmão, filho de sua mãe, ele desejou chorar de novo. Entrou no cômodo e chorou. Então lavou seu rosto, saiu e conteve o choro, e então ordenou: Preparai a comida. José estava com o cálice no qual bebia. Ele era muito belo, feito de prata com pedras de ônix e bidélio. José então arremessou o cálice em frente a seus irmãos, enquanto eles estavam sentados para comer com ele. José disse a eles: Soube por este cálice que Ruben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon são filhos da mesma mãe. Portanto, sentai para comer de acordo com vossos nascimentos. Ele também dispôs os outros de acordo com seus nascimentos e disse: Sei que esse seu irmão mais novo não tem irmão, e eu, como ele, não tenho irmão. Ele deve, portanto, sentar-se comigo para comer. Benjamim foi até José e se sentou no trono, e os homens observavam as atitudes de José e ficaram impressionados com elas. Eles comeram e beberam com José, que lhes deu presentes. José deu um presente a Benjamim, e Manassés e Efraim viram o que seu pai fizera, e também deram presentes a Benjamim. Asenate deu-lhe também um presente, e Benjamim tinha 5 presentes em suas mãos. José lhes ofereceu vinho, mas eles não quiseram beber e disseram: Desde o dia que José se perdeu, que não bebemos vinho, nem comemos nenhuma guloseima. José praguejou e os pressionou bastante, e eles beberam muito com José naquele dia. José então foi a seu irmão Benjamim para falar com ele, e Benjamim ainda estava sentado no trono diante de José. José disse a ele: Tens algum filho? E Benjamim respondeu: Teu servo tem 10 filhos, e esses são seus nomes: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Deles esses nomes em homenagem a meu irmão, que não conheci. José então ordenou que lhe trouxesse seu mapa das estrelas, por onde José contava as horas. E José disse a Benjamim: Soube que os hebreus são instruídos com toda sabedoria. Sabes alguma coisa disso? Benjamim respondeu: Teu servo é instruído em toda a sabedoria que meu pai me ensinou. E José disse: Olha nesse instrumento e vê onde teu irmão José está no Egito, o irmão que disseste ter vindo para o Egito. E Benjamim olhou para aquele instrumento, com o mapa das estrelas do céu. Ele era sábio e olhou nele para saber onde seu irmão estava. E Benjamim dividiu toda a terra do Egito em 2 e descobriu que aquele sentado no trono diante dele era seu irmão José. Benjamim então surpreendeu-se muito. E quando José viu que seu irmão Benjamim estava surpreso, ele disse: O que viste? E por que está surpreso? Benjamim disse a José: Posso ver através disto que meu irmão José está sentado comigo no trono. E José disse a ele: Eu sou José, teu irmão. Não revele isto a teus irmãos. Eis que te mandarei com eles, quando eles forem embora. E irei ordenar que eles sejam trazidos de volta para a cidade, e então te libertarei deles. E se eles arriscarem suas vidas e lutarem por ti, então saberei que eles se arrependeram do que fizeram comigo, e eu me revelarei para eles. E se eles te abandonarem quando eu te tomar, então ficarás comigo, e eu lutarei contra eles. Eles irão embora, e eu não me revelarei para eles. Naquele momento, José ordenou a seus oficiais que enchessem os sacos de seus irmãos com comida e que colocassem o dinheiro de cada um em seu respectivo saco. Ordenou também que colocasse o cálice no saco de Benjamim e que lhes dessem provisão para a viagem. E os oficiais assim o fizeram. No dia seguinte,
os homens se levantaram cedo e carregaram seus jumentos com trigo. Seguiram com Benjamim para a terra de Canaã. Eles ainda não haviam saído do Egito, quando José ordenou a quem estava postos na casa: Vai, persegue esses homens antes que se afastem do Egito, e pergunta a eles por que roubaram o cálice de teu mestre. Os oficiais de José os alcançaram e disseram tudo o que José ordenara. Quando ouviram suas palavras, os filhos de Jacó ficaram com mais raiva ainda e disseram: Com que o cálice de teu mestre for achado, este deverá morrer, e nós também nos tornaremos escravos. E cada um tirou o saco de seu jumento. Os oficiais vasculharam seus sacos, e o cálice foi encontrado no saco de Benjamim. Os oficiais rasgaram suas roupas e o levaram de volta à cidade. Alguns bateram em Benjamim no caminho, e continuaram a bater nele até que ele chegasse na cidade e se colocasse diante de José. A ira de Judá se acendeu, e ele disse: Esse homem me trouxe de volta apenas para destruir o Egito neste dia. Todos foram para a casa de José, e encontraram José sentado em seu trono, com todos os seus homens valentes ao seu redor. E José disse a eles: O que fizestes? Pegastes meu cálice de prata e fostes embora? Pois sei que pegaste meu cálice a fim de saber onde teu irmão estava. Judá respondeu: O que podemos fazer a nosso senhor? O que podemos falar? E como podemos nos justificar? Pois Elohim, neste dia, conheceu a maldade de todos os vossos servos, e hoje, então, ele fez isso conosco. José agarrou Benjamim e o tomou de seus irmãos com violência. José foi para casa, trancou a porta e ordenou a quem estava postos na casa que dissesse a seus irmãos: Assim disse o rei: Ide em paz para vosso pai, pois já tomei aquele em cujas mãos meu cálice foi encontrado. Capítulo 54. Quando Judá viu o tratamento que José dera a eles, Judá se aproximou e arrombou a porta, e foi com seus irmãos diante de José. Judá disse a José: Se não for um aborrecimento para meu senhor, vosso servo pode rogar-lhe falar convosco? E José lhe respondeu: Fala. E Judá falou com ele, e seus irmãos estavam em frente deles. Judá disse: Primeiramente viemos até o Senhor para comprar comida, e nos julgastes espiões da terra. Então trouxemos Benjamim diante de vós, e vós ainda zombais conosco neste dia. Agora que o rei ouça minhas palavras, pois rogo-lhe para que nosso irmão possa ir conosco até nosso pai, para que vossa alma não sucumba neste dia, juntamente com as almas dos habitantes do Egito. Não sabeis o que 2 dos meus irmãos, Simeão e Levi, fizeram à cidade de Siquém e às 7 cidades dos amorreus por causa de nossa irmã Diná? E também o que eles fariam pelo bem de seu irmão Benjamim? E eu, com minha força, que sou maior e mais poderoso que eles, venho nesse dia diante de vós e de vossa terra para pedir-lhe que nos devolva nosso irmão. Não ouviste o que nosso Elohim, que nos favoreceu, fez ao faraó por conta de Sara, nossa mãe, a quem ele tomou de nosso pai? Deus infligiu o faraó e sua casa com muitas pragas, e até o dia de hoje os egípcios relatam o ocorrido entre si. Portanto, nosso Elohim fará a mesma coisa a vós, por causa de Benjamim, a quem tomaste de seu pai, e por causa do mal que vós neste dia lançais sobre nós nesta terra. Pois nosso Elohim irá se lembrar de seu acordo com o nosso pai Abraão, e lhe trará o mal, porque vós afligistes a alma de nosso pai neste dia. Agora, ouve as palavras que falo neste dia, e deixai que nosso irmão vá embora, para que vós e o povo de vossa terra não morram à espada, pois não podeis prevalecer sobre nós. Então José respondeu a Judá: Por que falaste tanto, e por que te gabaste para nós ao dizer que a força está contigo? Assim como vive o faraó, se eu ordenar que todos os meus homens valentes lutem contra vós, certamente tu e teus irmãos seriam derrotados. Judá disse a José: Certamente que vós, a vosso povo, teríeis medo de mim, pois assim como vive o soberano, se eu empunhar minha espada, não aguardarei até que neste dia eu tenha eliminado todo o Egito, e eu irei começar convosco e terminar com o faraó vosso mestre. Então José respondeu: Certamente que tu não és o único que tem força. Eu sou mais forte e poderoso que ti, e se empunhares tua espada, eu a colocarei sobre o teu pescoço e sobre o pescoço de todos os teus irmãos. Judá então disse: Certamente que neste dia eu abrirei minha boca e vos engolirei, para que sejais exterminados da face da terra, e findeis de vosso reino. E José disse: Se abrires tua boca, eu tenho o poder e a força para fechá-la, como uma pedra, até que não seja mais capaz de pronunciar uma palavra sequer. Vê quantas pedras existem diante de ti. Certamente eu posso pegar uma pedra e forçá-la contra tua boca, até quebrar tua mandíbula. Judá respondeu: Elohim é testemunha entre nós, que não desejamos até agora lutar contra vós. Apenas entregai nosso irmão e partiremos de vós. José respondeu: Assim como vive o faraó, ainda que todos os reis de Canaã viessem convosco, não tomarias de minha mão. Agora, pois, ide embora para vosso pai, e vosso irmão será meu escravo.
pois ele roubou a casa do rei. Judá respondeu: O que há convosco com a índole do rei? É certo que o rei nos enviou de sua casa prata e ouro em forma de presentes ou pagamentos, e vós ainda questionais sobre o vosso cálice, que colocaste no saco de nosso irmão, e afirmais que ele roubou de vós? Que Elohim não permita que nosso irmão Benjamim, ou que qualquer descendente de Abraão roube de vós, ou de qualquer pessoa, seja ela o rei, regente, ou qualquer homem. Agora, pois, parai com essa acusação, para que toda a terra não ouça vossas palavras, que afirmam que, por causa de um pouco de prata, o rei do Egito brigou com alguns homens, acusou-os e tomou seu irmão por escravo. José respondeu: Toma este cálice e vá embora. Deixa teu irmão como escravo, pois essa é a sentença para um ladrão, tornar-se escravo. Judá respondeu: Por que não vos envergonhais de vossas palavras, a fim de que libere nosso irmão e recupere vosso cálice? É certo que nos destes vosso cálice, ou 1000 vezes seu valor. Não trocaremos nosso irmão por prata, que pode ser encontrada nas mãos de qualquer homem, e não morreremos por causa dele. José respondeu: E por que desamparaste teu irmão, e o vendeste por 20 moedas de prata? E por que, pois, não farás o mesmo a este teu outro irmão? Judá disse: O soberano é testemunha entre nós, que não desejamos lutar convosco. Agora, pois, dai nosso irmão, e partiremos sem brigar. Então José respondeu: Ainda que todos os reis da terra se reunissem, eles não conseguiriam levar teu irmão de minhas mãos. E Judá disse: O que diremos a nosso pai, quando ele vir que nosso irmão não voltou conosco? Sofrerá por ele? José respondeu: Isso é o que deves dizer a teu pai. Acorda-se e soltou do balde. E Judá disse: É certo que sois o rei, então por que dizer essas coisas dando falso testemunho? Ai do rei que é semelhante a vós. José respondeu: Não há falso testemunho nas palavras que proferi em relação ao vosso irmão José, pois vós o vendestes aos midianitas por 20 moedas de prata, e vós todos negaste isso ao vosso pai, dizendo-lhe que um animal selvagem o devorou, que José fora despedaçado. Judá então respondeu: Eis que a chama de Sem queime meu coração, e eu atearei fogo à vossa terra. E José respondeu: Certamente tua cunhada Tamar, que matou vossos filhos, extinguiu o fogo de Siquém. E Judá disse: Se eu arrancar o único pelo da minha carne, encherei todo o Egito com seu próprio sangue. E José respondeu: Tal é teu costume, assim como fizeste a teu irmão, a quem vendeste, e mergulhaste teu manto em sangue, e o levou a teu pai, para que pudesses dizer que um animal selvagem o tinha devorado, e para que mostrasses o sangue dele. Quando Judá ouviu isso, ele se enfureceu muito e sua ira o consumiu. Havia diante dele naquele lugar uma pedra que pesava cerca de 400 ciclos. A ira de Judá fora acendida, e ele pegou a pedra com uma das mãos, jogou-a para cima e pegou-a com a outra mão. Em seguida, Judá colocou o homem embaixo de suas pernas e sentou-se nela com toda a sua força, até que a pedra virasse pó, devido à sua força. José viu o que Judá fizera e ficou muito assustado. Então ordenou que Manassés, seu filho, fizesse o mesmo que Judá fizera, com outra pedra. E Judá disse a seus irmãos: Que nenhum de vós digais que esse homem é egípcio, pois ao fazer isso, veremos que ele é da família de nosso pai. José então disse: Não somente tu és forte, pois nós também somos homens poderosos. Então por que te gabas sobre todos nós? E Judá disse a José: Entregai, rogo-lhe, nosso irmão, e não arruineis essa terra neste dia. E José respondeu: Vai e fala a teu pai que um animal selvagem o devorou, como disseste sobre teu irmão José. Então Judá falou a seu irmão Naftali: Apressa-te, vai agora e conta quantas são as ruas do Egito, e vem me dizer. Simeão respondeu-lhe: Não deixa que isso te aflija, pois agora eu irei ao monte e pegarei uma grande pedra. Irei dividi-la para cada habitante do Egito, e matarei todos os que estão na terra. José ouviu tudo que seus irmãos falaram diante dele, mas eles não perceberam que José tinha ouvido, pois imaginaram que José não sabia falar hebraico. José teve muito medo das palavras de seus irmãos, pois não queria que eles destruíssem o Egito. Então ordenou a seu filho Manassés: Reúne rapidamente todos os habitantes do Egito e todos os homens valentes. Faz com que venham a mim agora, seja a cavalo ou a pé, e que tragam todo tipo de instrumento musical. E Manassés assim o fez. Naftali fez o que Judá ordenara, pois Naftali tinha os passos leves, como os do veados velozes, e poderia pisar sobre as espigas de milho sem danificá-las. Ele contou todas as ruas do Egito e viu que eram 12 no total. Então foi rapidamente contar a Judá. E Judá disse a seus irmãos: Apressai-vos e pegai cada um vossa espada e a colocai em vossas cinturas.
Iremos ao Egito para matá-los, e não deixaremos um sobrevivente sequer. Judá disse: Eis que destruirei 3 ruas com minha força, e cada um de vós deve destruir uma rua. Enquanto Judá falava tudo isso, os habitantes do Egito e todos os seus homens valentes iam em direção a eles com todo tipo de instrumento musical, fazendo muito barulho. Eram em 500 na cavalaria, 10.000 na infantaria e 400 homens que conseguiam lutar sem espadas ou lanças, apenas com suas mãos e com sua força. Então todos os homens valentes chegaram em meio a um grande tumulto e gritaria. Todos eles cercaram os filhos de Jacó e os aterrorizaram. E a terra tremeu ao som de seus gritos. Quando os filhos de Jacó viram essas tropas, temeram muito por suas vidas. José fizera isso para assustar os filhos de Jacó e se sentir tranquilo. Judá, ao ver que alguns de seus irmãos estavam aterrorizados, disse-lhes: Por que estáis com medo, quando a graça de Elohim está conosco? No momento em que Judá viu todo o povo do Egito que os cercava e que seguiam as ordens de José para aterrorizá-los, José ordenou: Não toqueis em nenhum deles. Então Judá rapidamente pegou sua espada. Ele soltou um grito alto e áspero, deu um golpe de espada, saltou sobre o chão e continuava a gritar contra todo um povo. Quando ele fez isso, o soberano fez com que os homens valentes e todo o povo que o cercavam ficassem aterrorizados por conta de Judá e de seus irmãos. Todos fugiram ao som dos gritos, e de tão aterrorizados que estavam, um caía sobre o outro, e muitos deles morreram enquanto caíam. Eles fugiram de Judá e de seus irmãos, e da presença de José. Enquanto fugiam, Judá e seus irmãos os perseguiram até a casa do faraó, mas todos escaparam. Judá sentou-se novamente diante de José e rugiu para ele como um leão, e soltou um grito forte e espantoso para ele. O grito podia ser ouvido de longe, e todos os habitantes de Sucote ouviram. O Egito tremeu ao som do grito, e as suas paredes e as da terra de Gozen desmoronaram com o tremor da terra. O faraó também caiu no chão de seu trono, e também todas as mulheres grávidas do Egito e Gozen abortaram quando ouviram o barulho do tremor, pois elas ficaram muito assustadas. O faraó então perguntou: O que é isso que acontece hoje à terra do Egito? E lhe contaram tudo, do começo ao fim, e o faraó ficou muito espantado, admirado e com medo. Seu medo aumentou quando ele soube de todas as coisas. Então ele enviou uma mensagem a José que dizia: Trouxeste os hebreus a mim para destruir o Egito? O que farás com aquele escravo ladrão? Manda-o embora e deixa que ele vá com seus irmãos, para que não sucumbamos ao seu mal, nós e todo o Egito. E se não quiseres fazer isso, livra-te de todas as coisas valiosas, e vai com eles para sua terra, se assim o desejares. Pois neste dia, eles destruirão todo o meu país e matarão todo o meu povo. Até mesmo as mulheres do Egito abortaram por causa de seus gritos. Vê o que eles fizeram apenas ao gritar. O que farão se lutarem com espadas? Destruirão a terra. Agora, pois, escolhe o que preferes: eu ou os hebreus, o Egito ou a terra dos hebreus. Informaram a José tudo o que o faraó mandara lhe dizer. E José ficou muito assustado com suas palavras. Judá e seus irmãos ainda estavam diante de José, indignados e furiosos. E todos os filhos de Jacó rugiram para José, como o rugido do mar e suas ondas. José estava com muito medo de seus irmãos e do faraó, e procurou por uma oportunidade para se revelar a seus irmãos, para que eles não destruíssem todo o Egito. José ordenou que seu filho Manassés se aproximasse de Judá e colocasse sua mão sobre seu ombro, mas Judá ainda estava furioso. E Judá disse a seus irmãos: Que nenhum de vós digais que essa é a atitude de um jovem egípcio, pois essa é a obra da casa de meu pai. José, ao ver que Judá continuava furioso, aproximou-se para falar com Judá de forma branda. E José disse a Judá: Certamente dizes a verdade, e neste dia comprovei o que disseste sobre tua força, que Elohim, que se apraz de ti, aumente teu bem-estar. Mas diz a verdade para mim: porque dentre todos os teus irmãos tu brigaste comigo por causa do rapaz, e nenhum deles disse uma só palavra sobre ele? Judá respondeu a José: Certamente sabeis que eu era o responsável pelo rapaz diante de seu pai, que afirmou que se eu não retornasse com ele, eu iria carregar esta culpa para sempre. Por isso, aproximei-me de vós dentre todos os meus irmãos, pois vi que vós não querias deixá-lo ir. Agora, pois, que eu encontre graça aos vossos olhos, e que ordeneis que ele venha conosco, e eu ficarei em seu lugar, para servir-lhe do modo que quiseres, e para onde quer que me mandares, irei servir-lhe com todo vigor. Enviai-me agora a algum rei poderoso que tenha se rebelado contra vós, e sabereis o que eu farei a ele e à sua terra, mesmo que ele tenha cavalaria, infantaria ou muitas pessoas valentes.
matarei a todos e trarei a cabeça do rei diante de vós. Não sabeis ou não ouvistes falar que nosso pai Abraão e seu servo Eliezer mataram todos os reis de Elão e seus exércitos em uma noite, não deixando nenhum sobrevivente sequer? E desde aquele dia a força do nosso pai nos foi dada por herança, a nós e a nossa descendência para sempre. José respondeu: Dizes a verdade, pois a vossa cidade não está em ti. Soubemos que os hebreus têm poder, e que o soberano, seu Elohim, o estima muito. Então quem pode se opor a eles? No entanto, apenas sob esta condição irei enviá-lo a teu pai, se trouxeres a mim seu irmão, filho de tua mãe, sobre quem disseste que se separou de ti a caminho do Egito. E quando o trouxeres para mim, trocaremos o irmão pelo outro, porque nenhum de vós era responsável por sua segurança diante do vosso pai. E quando ele vier até mim, irei então deixar teu irmão, por quem é responsável, ir contigo. A ira de Judá se acendeu contra José quando ele falou tudo isso, e seus olhos derramaram sangue de tanto ódio. E Judá disse a seus irmãos: Como esse homem neste dia busca a própria destruição e de todo o Egito? Simeão respondeu a José: Não vos falamos no começo que não sabemos o local para onde ele foi, nem se está vivo ou morto? Então por que o meu senhor nos diz essas coisas? José, ao ver que a aparência de Judá se transformou por causa da raiva que nascia quando lhe falara, disse: Traz para mim um irmão no lugar do outro. José disse a seus irmãos: É verdade que dissestes que vosso irmão está morto ou perdido. Mas se eu lhe chamar nesse dia e ele vier diante de vós, vós o dareis a mim no lugar de seu irmão? Então José começou a falar e a chamar: José, José, vem neste dia diante de mim e aparece para teus irmãos. Senta-te diante deles. Quando José falou essas coisas diante deles, eles olharam para todos os lados para ver quando José apareceria. José observou suas atitudes e disse: Por que olhais para todos os lados? Eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Agora então, que isso não vos aflija, por terdes me vendido. Pois Elohim me enviou diante de vós para ajudar-vos durante o período de fome. E seus irmãos ficaram com muito medo quando ouviram as palavras de José, especialmente Judá, que ficou aterrorizado. Quando Benjamim ouviu as palavras de José, ele estava diante de todos na parte interior da casa. Então Benjamim correu até José, seu irmão, abraçou-o e apoiou-se em seu ombro, e eles choraram. Quando os irmãos de José viram que Benjamim apoiara-se no seu ombro e chorou com eles, eles fizeram o mesmo, e lamentaram-se muito com José. E espalharam-se na casa de José e a notícia que aqueles homens eram seus irmãos. E isso alegrou muito a Faraó, pois ele tinha muito medo que eles destruíssem o Egito. Então Faraó enviou seus servos até José para parabenizá-lo por seus irmãos, que foram até ele. Todos os capitães dos exércitos e das tropas que estavam no Egito foram comemorar com José. Todo o Egito celebrou muito por causa dos irmãos de José. O faraó enviou uma mensagem a José, por meio de seus servos, que dizia: Diz a teus irmãos para buscar todos os que pertencem a eles e trazer até mim, e eu os colocarei na melhor parte da terra do Egito. José ordenou a quem estava postos em sua casa que levasse presentes e roupas a seus irmãos. Então levaram muitas roupas, como os vestes da realeza, e muitos presentes, que José dividiu entre seus irmãos. E ele deu a cada um de seus irmãos uma roupa de ouro e prata, e 300 moedas de prata. José pediu que todos se vestissem com essas roupas, para que fossem levados diante do faraó. O faraó, vendo que os irmãos de José eram homens valentes e de bela aparência, alegrou-se muito. Mais tarde, eles saíram da presença do faraó para ir à terra de Canaã, para seu pai, e Benjamim, seu irmão, estava com eles. José então deu para eles 11 carruagens do faraó, e a sua própria carruagem, sobre a qual ele desfilou no dia em que foi curado na terra, para trazer seu pai ao Egito. José enviou para todos os filhos de seus irmãos roupas de acordo com seus tamanhos e 100 moedas de prata para cada um. Ele também enviou roupas para as esposas de seus irmãos, dentre as roupas das esposas do rei. José deu homens a cada um de seus irmãos para acompanhá-los à terra de Canaã, e servir a eles, a seus filhos e a todos que lhe pertencem, no caminho para o Egito. José entregou nas mãos de Benjamim 10 trajes de roupas para os seus 10 filhos, um pouco a mais do que entregaram aos 10 filhos dos filhos de Jacó. Também enviou a cada um 50 moedas de prata e 10 das carruagens do faraó. Ele enviou a seu pai 10 jumentos carregados com todos os luxos do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo, pão e mantimento para seu pai e para todos os que estavam com ele, como provisão para a viagem. Enviou sua irmã Diná roupas de prata e ouro, olíbano, mirra e aloé, e adereços femininos em grande quantidade. José enviou o mesmo das esposas do faraó para as esposas de Benjamim.
Ele deu a todos os seus irmãos e também às suas esposas todo tipo de pedra de ônix e bidélio. Dentre todas as coisas preciosas do Egito, não havia mais nada valioso, a não ser as coisas que José enviara à casa de seu pai. Ele mandou seus irmãos embora e eles foram. José enviou seu irmão Benjamim com eles. José foi com eles para acompanhá-los na estrada até as fronteiras do Egito e orientou eles sobre seu pai e sua casa para ir ao Egito. E disse a eles: não brigueis no caminho, pois tudo isso é do soberano, para livrar um grande povo da escassez, pois ainda teremos 5 anos de fome na terra. E recomendou a eles: quando chegardes à terra de Canaã, não trateis repetidamente sobre esse assunto com meu pai, mas agi com vossa sabedoria. José então terminou de lhes dar orientações e voltou ao Egito. E os filhos de Jacó seguiram para a terra de Canaã, satisfeitos e felizes, para seu pai Jacó. Ao chegarem nas fronteiras da terra, disseram um ao outro: o que devemos fazer sobre este assunto diante de nosso pai? Pois se chegarmos repentinamente a ele e lhe contarmos tudo, ele ficará muito espantado com nossas palavras e não acreditará em nós. Eles seguiram viagem e chegaram próximo às suas casas, e encontraram Seraque, a filha de Azé, indo ao encontro deles. E a moça era muito boa e delicada, e sabia como tocar harpa. Eles a chamaram e ela foi até eles. Ela beijou-os e eles lhe deram uma harpa e disseram: vai agora nosso pai, senta-te diante dele. E ao tocar a harpa, diz essas palavras. Eles então ordenaram que ela fosse à casa deles. Ela pegou a harpa, correu até Jacó e se sentou perto dele. Ela tocava e cantava muito bem, e proferiu com a doçura de suas palavras: José, meu tio, está vivo, e ele reina por toda a terra do Egito. Ele não está morto. Ela continuava a repetir essas palavras. Jacó ouvia suas palavras, eram agradáveis a seus ouvidos. Ele ouvia enquanto ela repetia 2, 3 vezes essas palavras. E a alegria encheu o coração de Jacó com a doçura de suas palavras. O espírito de Elohim estava com ele. Ele sabia que todas suas palavras eram verdadeiras. Então Jacó abençoou Seraque por falar todas essas palavras diante dele e disse: minha filha, que a morte nunca te alcance, pois tu fizeste meu espírito reviver. Apenas repete para mim o que falaste, pois tu me alegraste com todas as tuas palavras. Então ela continuou a cantar essas palavras. E Jacó ouvia, e isso o satisfazia. Ele alegrou-se, e o espírito de Elohim estava com ele. Quando Jacó ainda falava com Seraque, eis que seus filhos chegaram até ele, com cavalos, carruagens, vestes reais e servos passando diante deles. Jacó então levantou-se para encontrá-los, e viu seus filhos vestidos com vestes reais. Viu todos os tesouros que José enviara a eles. E eles disseram a seu pai: informamos a vós que nosso irmão José está vivo, e é ele quem reina por toda a terra do Egito. E é ele que nos falou o que falamos a vós. Jacó ouviu todas as palavras de seus filhos, e seu coração acelerava, pois não conseguia acreditar neles, até que visse tudo que José lhes dera e ouvi tudo que José lhes dissera. Eles então mostraram a Jacó tudo que José enviara, e deram a cada um o que José mandara. E Jacó sabia que eles diziam a verdade, e se alegrou muito por causa de seu filho. Então Jacó disse: é suficiente para mim saber que meu filho José ainda vive. Eu irei vê-lo, antes que eu morra. Seus filhos contaram tudo o que lhes acontecera, e Jacó disse: irei ao Egito para ver meu filho e sua descendência. Jacó vestiu as roupas que José lhe mandara, e depois de se lavar e de se barbear, ele colocou o turbante que José lhe enviara. E todo o povo da casa de Jacó e suas esposas vestiram as roupas que José lhes enviara, e ficaram muito contentes, pois José ainda está vivo e governa o Egito. Todos os habitantes de Canaã ficaram sabendo do acordo, e foram celebrar com Jacó, pois José ainda está vivo. Jacó lhes ofereceu um banquete por 3 dias, e todos os reis de Canaã e os nobres da terra comeram e beberam, e se alegraram na casa de Jacó.